De volta ao programa Conexão Potiguar para o terceiro bloco da edição de hoje. Nós temos o prazer de receber o publicitário, jornalista João Maria Medeiros, a quem eu agradeço a presença. Tudo bem, João Maria? Tudo bem, obrigado pelo convite, Pinto Júnior. Um prazer recebê-lo. João, como é que nós vivemos um momento de acirramento no Brasil na política, movimento de um lado, movimento contra o governo, movimento a favor do governo, na verdade os dois movimentos contra a corrupção. Qual o seu olhar sobre isso? Eu vejo isso com uma preocupação muito grande. Não é salutar que o país discuta, né, e seja contra a corrupção. O que me preocupa é a onda de intolerância que se tomou conta desse país. Quer dizer, de repente se transformou a coisa naquele sistema maniqueísta. Ou quem está de um lado está bem, ou quem do outro é do mal. E isso, inclusive, foi às ruas. Eu acho que os líderes políticos têm uma responsabilidade muito grande em permitir que esse estágio de intolerância aconteça, né? E, na verdade, você tem aí uma grande crise política que interessa a poucos, eu digo a poucos, porque interessa aos políticos e não interessa à nação, e essa crise política descambou no processo de agravamento da crise econômica, da estagnação do país. Né? Isso é o mais grave. Esse é que é o mais grave. Então, se você fizer uma análise fria, sem paixões, você vai ver que de 1º de janeiro de 2015, quando, eu vou até antes, logo depois do resultado das eleições de 2014, os políticos começaram, normalmente se discutir, a se matarem, né? O país. Não se discutiu nada, nenhum grande projeto para o país, não se discutiu. Qual é a grande discussão que tem sido feita? É a tentativa de tirar Dilma do poder, e isso paralisou. Aí você vê, hoje nós temos um Congresso extremamente corrupto, né? Porque assim, não todo, mas a grande massa. O que você tem aí de gente nas operações Lava Jato e tal, você tem um Congresso presidido por um presidente do Senado que responde a 10, foi indiciado, responde a 10 processos sobre corrupção, sobre todo tipo de coisa, um presidente da Câmara que não tem a menor capacidade ética e moral de estar ali, mas tem por fazer manobras, por usar de expedientes que não são republicanos, não são éticos, né? Está dentro do jogo democrático, e por outro lado uma oposição e o governo se digladiando o tempo inteiro numa guerra fratricida, mas que na verdade o que é que o país ganhou com isso? Nada. Perdeu, pelo contrário. E aí a população, a grande maioria, entrando como massa de manobra, seja de um lado, seja de outro, mas dentro de uma perspectiva. É claro que é evidente, na minha opinião, a população cansou, o país não quer mais a corrupção. Agora, é preciso que não se quebre o Estado de direito desse país, porque se rompe, se quebra em função de interesses próprios e deixar a mercê o país. Então, assim, é preciso passar, eu acredito que seja necessária uma faxina geral. Mas nós não podemos permitir que a democracia brasileira seja, como está hoje, o tempo inteiro comandada pelo judiciário. O senhor se refere, por exemplo, o respeito ao calendário eleitoral? O respeito ao calendário eleitoral, os ritos democráticos, ou os próprios ritos que existem, por exemplo, se busca o impeachment, né, onde se mistura uma série de fatores e o Congresso nunca foi tão ágil, e com a desculpa de que é preciso dar celeridade ao país, nunca foi tão ágil em discutir e aprovar um impeachment, quanto com relação, por exemplo, às questões mais profundas do país, a questão do desenvolvimento econômico, a questão da estabilidade do emprego. O país está perdendo emprego, né? E qual é a contribuição que os nossos congressistas, os representantes legislativos estão trazendo para Me parece que a briga ficou tão acirrada em função do resultado das eleições serem muito apertados, que a briga ficou tão acirrada que as pessoas, os líderes esqueceram o país, de ficar de costa para o país, brigando pelos seus próprios espaços. E aí a economia começou
a sofrer com isso. Claro, o processo econômico, não é que a crise política seja responsável pelo processo econômico. Mas acentua. A crise econômica, ela vem de erros do governo, de desacertos, né, de estratégias de repente erradas. Mas a partir do momento em que não se pensa no país, né, o Congresso, seja a oposição, a situação não se une para discutir o país e dar o norte, e passa-se a discutir apenas as questões, como você bem falou, individuais ou dos grupos ali que estão, você quebrou a questão do país. O governo não consegue impor uma agenda proativa e a oposição não tem eu não lembro de uma contribuição que a oposição quis dar em termos de projeto, só quer sangrar. É verdade. A gente tem hoje uma presidente fragilizada, né, sem força, que não tem pulso. Por outro lado, você tem uma Câmara, um Congresso de uma maneira geral, em que a oposição, realmente, eu não conheço também qual a grande contribuição, qual o grande projeto que se apresentou para se discutir o país. O que se quer é tirar Dilma, aí vai tirar Dilma para quê? Para botar Temer. Para botar Temer. Que já tem um processo de impeachment. Aí já vem Temer, aí é uma composição, para mim... Aí vai ficar o presidente Temer, o vice-presidente Eduardo Cunha. E numa concentração de poder nunca antes visto na história, que vai ser tudo do PMDB, num caso de impeachment, né? Seria o presidente do PMDB, o presidente do Congresso do PMDB e o presidente da Câmara do PMDB. Pois é, isso é de assustar. Não, se fossem pessoas probas, né? Se fossem pessoas honestas, mas o que está se revelando cada vez mais não é isso. Né? Você tem um presidente da Câmara, que é um cara que mentiu abertamente numa CPI, né? Vive de artifícios porque conhece bem o regimento, está ali, quer dizer, usa a legalidade para praticar atos imorais, né? Ou pouco éticos. Você tem um presidente do Senado que foi a 10ª recentemente, a 10ª processo que ele responde, e um vice-presidente que, poxa, ao invés de trazer a condução para essa discussão do país, o que é que ele fez? Ele se aliou com as forças mais conservadoras e os interesses mais próprios e mais mesquinhos para tentar, quer dizer, esse povo não merece estar aí. Ganhar entendeu? a presidência no tapetão. Se Dilma não merece estar lá, eu acho que nem Michel, nem Cunha, nenhum, eu acho. Aí você diz, poxa, mas qual é a solução para isso? Na minha visão, né? Era uma eleição geral. Está aí o TSE ter coragem de julgar os processos que tem contra a eleição de Dilma e Temer, e com isso, naturalmente, você... Porque tem uma discussão jurídica de que os processos que tem contra eles, as chamadas pedaladas, essa não justificaria crime e não daria impeachment. E, aliás, se as pedaladas forem, pelos que colocam, são 16 governadores. 17 governadores. Eu acho que o impeachment... Daria jurisprudência. Eu acho que o impeachment não se segura exatamente por isso. Eu não sou advogado, mas assim, pelo que eu leio, pelo que a gente acompanha, eu creio que não. Mas o que existe no Tribunal Superior Eleitoral ações que julgam comportamentos e caminhos que infringiram a legislação eleitoral na eleição de 2014. Esses sim são passíveis de você, do TSE, de analisar e de condenar e tirar, aí se tira a chapa inteira. Perfeito. Aí eu acho que o Temer já não concordaria. Mas claro que não. Perfeito. Vou pedir licença a você, João Maria Medeiros, e aos nossos queridos telespectadores, e convidar o nosso entrevistado de hoje, João Maria Medeiros, jornalista e publicitário, para entendermos um pouco dos reflexos desta crise aqui no estado do Rio Grande do Norte. Vamos a um rápido intervalo comercial e a gente já volta.